Minhas queridas irmãs, sejam bem-vindas a mais esse devocional. Nós estamos trabalhando a série Ladrões de Identidade e essa é a nossa última semana. E hoje eu quero falar de um ladrão de identidade que atormenta muitas mulheres, que está relacionado à maneira como elas enxergam as figuras masculinas da sua vida. E a maneira como elas enxergam está diretamente relacionada às decepções, a maneira como essas figuras se comportaram, né, na sua vida de uma maneira geral. E para isso eu quero falar da vida de Tamar. Lá em Gênesis, no capítulo 38, conta a história dessa mulher que foi profundamente decepcionada com essas figuras na vida dela. A Bíblia fala que ela era casada com um dos filhos de Judá. Judá, ele pertencia a uma das tribos de Israel, né, que era dos filhos de Jacó. E esse filho de Judá, ele tinha uma vida muito perversa e isso desagradou muito a Deus. E a Bíblia fala que Deus ceifou a vida desse homem. E como era de costume ali no povo de Israel, quando uma mulher perdia o seu marido, era obrigação do seu cunhado casar com ela para dar continuidade àquela linhagem. E a Bíblia fala que Judá concede o seu outro filho para Tamar, a fim de que a linhagem do filho que faleceu fosse, desse continuidade. E aquele homem também era mau, porque a Bíblia fala que todas as vezes que ele tomava Tamar por mulher, ele jogava o sêmen em terra, a fim de que a descendência do seu irmão não fosse para frente. No sentido de que ele talvez consideraria uma humilhação não ser a semente dele, a linhagem dele, o nome dele que fosse continuado, em sim o nome do seu irmão. E aquilo ali soou muito mal aos olhos de Deus. E aquele homem também faleceu. E, como de costume, era obrigação, do sogro dar outro filho até que a linhagem do seu filho desse continuidade. Mas Judá ficou preocupado com aquela situação, achando que talvez Tamar fosse amaldiçoada. E aí ele fala com Tamar assim, volta para casa do seu pai, e assim que o meu filho tiver condição de casar, tiver idade para casar, eu te chamo novamente, eu dou o meu filho para que você possa se casar com ele. Mas na verdade ele queria era se livrar de Tamar, se livrar de um possível problema que ele encontrou ali na mente dele. E aí aquela mulher volta para a casa do seu pai, e a Bíblia fala que Judá se torna viúvo, que a mulher de Judá falece. E que nessa situação, Judá, ele vai para a terra onde Tamar está, a fim de tosquear algumas ovelhas. Tamar fica sabendo disso e ela promove uma situação em que ela se coloca como prostituta para que o seu sogro, no caminho ali de volta, daquela tosquia daquelas ovelhas, aquele sogro pudesse identificá-la como uma prostituta e ficar com ela. E ela pede algum penhor para que ela pudesse receber a paga daquela relação. E ele dá o cajado, ele dá o lenço, ele dá o selo, enfim. A construção da cena estava toda pronta. E o que ela faz? Depois de 3 meses, ela manda, o sogro dela, o Judá, fica sabendo que ela estava grávida, acha que aquilo ali é um resultado de uma prostituição, com outras pessoas, digamos assim, e manda queimá-la viva. E aí ela fala assim, olha, esse filho é do dono desses pertences aqui. E mostra, os pertences que eram pertences de Judá. E aí ele diz assim, essa mulher é mais justa do que eu. Tá tudo errado que eu fiz contra ela. E aí ele assume o filho, não tem mais ela como mulher, e os filhos de Tamar nascem, são 2 meninos, e assim termina a história dessa mulher. Eu tentei resumir aqui a história para chegar em algumas definições com você, minha irmã. Olha a situação de Tamar. Casou com um homem perverso, não podia ter filho. O segundo marido que ela teve foi um marido que não quis dar um filho para ela, foi um marido também perverso, que jogava o sêmen em terra só para não dar continuidade à linhagem do seu irmão. Então, a segunda figura masculina na vida dessa mulher também a decepciona.
A terceira figura masculina na vida daquela mulher também decepciona, que é o seu sogro, que já podia resolver a situação, mas ele ficou com medo, manda ela para a casa do pai, ela fica na casa do pai, e quando aquele menino, filho de Judá, o seu terceiro filho, poderia se casar com ela, o pai não tenta reaver esse direito para ela, o pai nem fala o que o pai fez, né? É como se fosse uma omissão. Então aquela figura de autoridade, aquela figura masculina também a decepciona, porque poderia correr atrás dos seus direitos e não corre. E ela vai sozinha, frente àquele desejo de ter um filho. E acaba ficando com o seu sogro, e a cena toda eu já relatei. Então, a vida de Tamar foi uma vida muito difícil, né, minhas irmãs? Todas as figuras masculinas falharam com ela. E diante daquelas falhas, ela poderia entrar em alguns caminhos de revolta, de resistência, de rebeldia. E ela mostra um caminho contrário àquilo ali tudo. E hoje eu vejo muitas mulheres que vêm conversar comigo, que vêm buscar um aconselhamento. As maiores queixas dessas mulheres são justamente com as figuras masculinas. E elas acabam tomando caminhos dificílimos na sua trajetória por não perdoar aquelas figuras masculinas. Muitas mulheres, elas, quando se sentem rejeitadas pelo sexo masculino na sua vida, elas, quando têm a oportunidade, elas tentam se defender, tentando controlar esses homens. Outras, tentando se defender, elas começam a competir com os homens. Outras, tentando se defender, elas começam a resistir a esses homens, se colocando no lugar deles. E aí entra a história do homossexualismo. E eu não quero entrar nesse mérito profundamente, porque eu respeito os homossexuais, não tenho nada contra. Mas eu consigo identificar, na maioria dos homossexuais que eu aconselho, consigo identificar uma resistência muito grande com a figura que os feriu, quando esses homossexuais são do sexo masculino. Então eles resistem a essa figura, né? E dessa maneira, tentando ir para um outro lado. E quando o homossexual é mulher, ela resiste tentando ser igual a eles. Então, assim, são situações tão delicadas e tão difíceis de falar. Mas eu quero chegar no lugar onde Tamar chegou. Tamar, ela foi ferida, né, com todas essas figuras masculinas, mas ela não resistiu, ela não controlou, ela não competiu, ela se humilhou frente àquela figura que foi a última, que foi o seu sogro. Ela poderia ter, olha, ninguém me quis, ninguém me ama, ninguém me quer, então eu vou viver minha vida longe desse povo. Mas ela não, ela se humilhou, vestindo de uma prostituta, para dar continuidade à linhagem do seu marido, que era um marido perverso, daquela família, que era uma família que a rejeitou, que não aceitou, que não lutou por ela. E aquela mulher é digna de honra, tanto digno de honra, que ela faz parte da árvore genealógica de Jesus. Então eu vejo que a cura para toda essa desonra por parte, né, dessas figuras masculinas na vida de tantas mulheres, a cura está justamente na renovação dessa aliança, na reconstrução desse relacionamento, está muitas vezes na humilhação, em realmente perdoar. Eu ouvi uma definição uma vez que perdoar é perder. Então ela decidiu perdoar e dar continuidade àquela linhagem, mesmo com o sogro dela nem aí para isso. Então hoje nós precisamos avaliar o nosso comportamento. Eu falei semana passada da mulher fálica, o último devocional foi sobre isso. E uma das situações que torna uma mulher como uma mulher fálica realmente é essa questão como é que eu posso dizer? Da rejeição dessa figura masculina na vida da mulher, que ela tenta se defender, igual diz, competindo, resistindo, manipulando, e aí se torna uma mulher fálica. Então hoje, minhas irmãs, fica uma reflexão de como que você tem reagido à falta de aceitação por parte da figura masculina. Será que você tem caído em uma amargura? Será que você tem resistido a essa figura? Será que você tem tentado controlar como forma de compensar todas as falhas na sua trajetória? Porque tem muitas mulheres que, para compensar essa falha, essa falta,
Sabe, essa rejeição, ela começa a assumir uma posição de controle, de resistência, de manipulação. E isso prejudica muito a identidade dela, porque ela não quer ser assim, mas parece que a mente dela a condiciona como forma de reaver aquilo que ela perdeu. Então que hoje fica essa reflexão, esse devocional, e dentro da história de Tamar você possa achar soluções para a sua vida, para as nossas vidas, né, todas nós juntas, de realmente curar essa área que muitas vezes foi deficiente nas nossas vidas. Amém, minhas queridas? Olha, nosso devocional está terminando, vai terminar sexta-feira, e sexta-feira começa o nosso congresso, Eu Decido Ser Feliz. E vai ser uma bênção. Deus já falou conosco que vai ser um tempo de cura, de restauração nas nossas vidas, um tempo de ativação emocional, espiritual, que vocês estejam orando por nós, e que se você for estar conosco nesses dias, que você venha com o coração aberto, porque Deus vai fazer uma obra maravilhosa nos nossos corações. Amém? Olha, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe muito e um excelente dia, e até amanhã.